Pessoal, primeiramente, bom dia. Obrigada aí pela atenção de todos e pela presença. Acho que é um tema que está muito atual, muito recorrente. Acho que é muito importante a gente fomentar esse tema. É um tema que vai impactar bastante as empresas daqui para frente, principalmente quando a gente falar em 2026. Então, estamos aí numa corrida do tempo, né? Com o início da reforma tributária para analisar a regulamentação. O Estado, semana passada, já fez alguns pronunciamentos com o projeto de lei 68. A gente já tem a emenda condicional 132, que traz todo o balizamento de como vai acontecer essa reforma tributária. E aqui eu queria trazer um pouquinho uma conversa mesmo, um bate-papo, e eu gostaria de deixar todos muito à vontade para ir levantando a mão. Eu vou vendo aqui o pessoal chamando e a gente vai conversando sobre a reforma tributária, tá, pessoal? Fazendo uma breve apresentação aqui, tá? Vou compartilhar com vocês a apresentação. Aqui é bem um bate-papo para a gente falar de uma forma mais tranquila sobre a reforma tributária, porque o assunto é complexo, tá, pessoal? Então, aqui falando um pouquinho, eu sou gerente de consultoria tributária, eu já atuo na área há mais de 20 anos, na área tributária, comecei bem novinha em escritório de contabilidade, então tudo aquilo que eu aprendi no escritório de contabilidade, na verdade, não só eu, como todo mundo daqui para frente, né, a gente vai ter que reaprender e refazer aí a nossa convicção do que é o mundo tributário dentro do Brasil, né? Eu atuo principalmente na área de impostos indiretos, então com ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS e ISS, que é basicamente o que vai alterar agora nesse momento, né, da reforma tributária, que são chamados os tributos sobre consumo, tá? Então, falando um pouquinho hoje, né, como que está dividido para a gente fazer esse comparativo, né, esse entendimento, esse depara do atual para o que vem no futuro com a reforma tributária. Então, atualmente, os nossos tributos sobre consumo, a gente está dividido entre PIS e COFINS, federal, que a gente tem tanto sistemática acumulativa como a não cumulativa. A gente tem o IPI, que é federal também, que é pela sistemática não cumulativa, ou seja, a gente toma crédito do que a gente compra para abater o débito que a gente vai ter na saída. A gente tem o ICMS, que é o estadual, o imposto estadual, que também é pela sistemática não cumulativa, que da mesma forma do IPI, a gente pode se creditar do que a gente compra para abatimento das nossas saídas, e a gente tem o ISS, que é municipal, e que ele é efeito cumulativo, ele incide sobre o valor total ali da nossa prestação de serviço, da nota fiscal. Esse é o cenário que a gente tem atual. Então, o que esse cenário traz, né? Esse cenário, ele traz uma complexidade. Nós que atuamos na área, até mesmo os empresários, donos de empresas, a gente tem que administrar 4 frentes, no mínimo, né? Sem falar que o ICMS, por exemplo, ele desdobra em ICMS substituição tributária para frente, ICMS antecipação, a gente tem MVA para cada tipo de produto, a depender do estado, protocolo. Então, assim, hoje a gente tem um sistema tributário muito complexo e muito abrangente. Né? A gente tem a questão também do não cumulativo para efeito do PIS e COFINS, que são toda aquela discussão que a gente tem hoje no judiciário, até mesmo no administrativo, sobre o que de fato é o não cumulativo. O que de fato eu posso me tomar crédito? O que significa aquele conceito de essencial e relevante para efeito do meu abatimento dos créditos de despesas, né? Então, são 4, no mínimo 4 frentes aqui, sem falar previdenciário e os impostos sobre a renda, né? Então, aqui, só aqui sobre o consumo, a gente já está falando 4 frentes que a gente tem que administrar mudanças repetitivas, né? A todo momento a gente tem mudanças dessa tributação, mudanças de conceito, o que gera um sistema tributário complexo, o que gera muitas horas, né, de demanda ali para a gente administrar
todos esses tributos, e também um alto risco ali, né, do contribuinte fazer algo errado, de ter uma interpretação da legislação que não é condizente com o que, de repente, o fisco entende. Então, isso gera o quê? Gera um alto custo para efeito de apuração, um alto custo para efeito de obrigações principais e acessórias, um alto custo de horas de pessoas que têm que controlar essas 4 frentes de tributos, um alto custo mesmo de alíquotas, né, que a gente vai até falar um pouquinho mais para frente. Então, esse cenário hoje, ele é caótico, né, é complexo. Quem trabalha na área, desde do operacional até o planejamento tributário, a gente sabe que existe uma complexidade muito grande. Então, vem se discutindo ao longo de muitos anos como simplificar todo esse sistema tributário. Na medida que a gente possa trazer mais transparência de como apurar esses tributos, de trazer mais simplicidade para efeito de apuração e para aquele que é o consumidor final, porque aqui a gente está falando de tributo sobre consumo, que é aquele que está lá no final da cadeia, ou seja, nós como consumidores, a gente tenha transparência e entendimento daquilo que de fato está sendo cobrado. O que hoje, na verdade, muitas vezes nem nós que somos tributaristas, a gente não consegue explicar de uma forma clara e transparente toda essa sistemática de apuração. Pessoal, eu não estou vendo vocês, mas se alguém ligou o microfone e quiser fazer alguma pergunta, pode ir me interrompendo, tá bom? Então, aqui, né, falando mais um pouquinho mais a fundo sobre os tributos de consumo. O que gera hoje essa complexidade? Hoje, a gente tem uma tributação baseada no estabelecimento do produtor, né? Ou seja, quem está dando origem do fato gerador. Então, é ali que tem que ser o local do recolhimento do ICMS, por exemplo, né? E aí, o que isso gera? Gera uma guerra fiscal, porque muitas vezes os estados, eles trazem benefícios de forma unilateral, eles concedem benefícios de forma unilateral, não convalidados pelo CONFAS, que é aquele órgão que regulamenta os regimes especiais e incentivos fiscais, de modo que todos os estados estejam de acordo. Então, o estado ele concede um benefício fiscal, um benefício até mesmo financeiro para abatimento daquele ICMS que é pago no local da onde ele está estabelecido, e isso gera uma guerra fiscal, porque aí o outro estado fala, opa, eu tenho que trazer mais contribuintes para o meu local, para eu ter mais arrecadação, portanto, eu vou conceder um outro benefício fiscal. Então, o outro estado também concede um outro benefício fiscal. Isso gerou, como a gente sabe, a chamada guerra fiscal, uma enorme guerra fiscal ali de brigas para ver quem tem mais contribuinte localizado no seu estado para subir a sua arrecadação. Então, esse é um dos principais pontos que a reforma tributária ela quis atacar, ela quis focar para que essa guerra tributária seja amenizada. Como? Realizando a tributação no local de destino. Então, um dos principais pilares aqui da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal, tá? Um outro ponto aqui que eu já até falei inicialmente é a nossa complexidade, né? A complexidade de controlar todos esses regimes fiscais, todos essas variações de alíquotas, esses benefícios concedidos por cada estado. Muitas vezes esse benefício ele tem reflexo financeiro, né? Então, o que pode prejudicar algumas empresas, a gente pode estar em pé de igualdade, os próprios contribuintes, muitas vezes, eles estão em desigualdade, em desconcorrência, mesmo estando no mesmo segmento, eles estão desconcorrentes. Por quê? Porque às vezes um se adequou a um regime especial, ou um outro tem um benefício fiscal mais benéfico, a variação de alíquotas a depender da origem do destino, de quem é o vendedor versus de quem é o comprador. Eu tenho hoje uma tributação diferente quando eu falo uma tributação para o consumidor final, que é o B2C, quando eu falo de um B2B. Então, toda essa complexidade traz uma falta de transparência ali para o nosso sistema tributário que prejudica
e traz muito risco de fiscalizações e autuações. Exatamente por eu ter tantas nuances diferentes para o mesmo segmento, muitas vezes ele não é transparente nem com o contribuinte, nem com o consumidor final, e isso gera muito risco de autuação, né? Um exemplo clássico que a gente normalmente dá é quando a gente fala, por exemplo, de vendas para a Zona Franca de Manaus, né? Quem trabalha com vendas para a Zona Franca de Manaus sabe a complexidade que é. Apesar de termos um benefício, né, de não tributação para essas operações, a gente tem que comprovar por meio do PIN, por meio do cadastro na Suframa, o ingresso dessa mercadoria dentro da Zona Franca de Manaus, da área de livre comércio, para a gente se valer dessa não tributação. O que muitas vezes não é possível, a gente não consegue o PIN até 120 dias, a gente não consegue fazer a comprovação da internalização da mercadoria pelo site da Suframa, então traz uma complexidade, um custo extra em relação a essa operação, eu deixo de tributar, mas ao mesmo tempo eu tenho um custo administrativo tão grande para eu controlar essa não tributação, esse benefício, essa comprovação para eu obter o benefício, que me traz um custo a mais, né? E o que acontece? A gente vê muito, por exemplo, no estado de São Paulo, o fisco questionando essa internalização. Então, aqui é só um exemplo de uma das complexidades que o sistema hoje tem e que faz com que a gente não tenha transparência e que gere um alto risco aí de autuações e questionamentos da parte fiscal. E aqui um terceiro ponto são os litígios, né? Os litígios contenciosos e administrativos, porque todas essas mudanças, essas nuances que a gente acompanha no nosso dia a dia, ela traz insegurança jurídica. Não é raro a gente ver autos de infração que não condizem com o que está no regulamento. Não é raro a gente ver um auto de infração que eles aplicam multas exorbitantes, né? E tudo isso, e além de conceitos também, litígios de conceitos, conceitos de IPI, conceitos prefeito de PIS e COFINS, a questão de créditos, esse ampliamento do conceito de possibilidade de crédito. Então, tudo isso gera o quê? Gera uma insegurança jurídica, gera litígios administrativos e judiciais que geram anos de brigas e discussões até o contribuinte ter um resultado que pode ser positivo, como pode ser negativo. Michele, mas com a guerra fiscal isso vai acabar? Não vai acabar, mas eu acredito que o intuito da reforma tributária ele é trazer mais transparência para que sejam diminuídos esses litígios e essa insegurança jurídica, para que essas discussões tributárias elas sejam mais transparentes, de modo que uma tributação, um fato gerador único e uma alíquota única, né, que é o que se pretende, ela não gere tantos questionamentos. E até mesmo pelo intuito de trazer a não cumulatividade plena, que é o que vem trazendo a reforma tributária, é o que vem propor a reforma tributária aí para a gente. Então, só termos de demonstração, hoje a gente tem 28 milhões de processos de execução fiscal pendente no Poder Judiciário. Então, assim, é muita coisa, são discussões que duram anos e que é muito moroso a gente chegar ali num resultado final para o contribuinte. Então, o intuito, acho que dessa reforma tributária é a gente conseguir trazer mais simplicidade, mais celeridade para o contribuinte, mitigando cada vez mais os riscos tributários, tá? Então, aqui, o que a gente vai ter, né? Na reforma tributária, o que a emenda constitucional 132 ela trouxe aqui para uma proposta de um novo ambiente de tributação. Então, o PIS, COFINS e o IPI, eles serão substituídos pela CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. O ICMS e o ISS, e aí veja, são impostos de competências atualmente diferentes que vão passar para uma única competência a partir de agora. Então, em vez de eu recolher a guia do ISS para a prefeitura e a guia para a GARI, né, para o governo estadual, eu vou recolher uma única para efeito de IBS.
tá? Então, essa é uma mudança bem importante aqui, no sentido de aquelas empresas que ela tinha uma tributação específica para ICMS ou ISS, ou as empresas que tinham uma coisa ou outra, as duas ao mesmo tempo, na verdade, agora é tudo IBS, independente de você ser um prestador de serviço, se você for uma empresa de comércio, você vai ter a incidência do IBS. E aqui, a instituição de um novo imposto, que é o imposto seletivo. Num primeiro momento, muita gente se falou ali que o IPI seria substituído pelo IS, muita especulação em relação a isso, o que foi desmistificado em relação ao projeto de lei agora, né? Que trouxe aqui para a gente exatamente do que se trata esse imposto seletivo, né? Então, ele vai incidir sobre bens e serviços que seriam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aqui o intuito dele é desestimular, né, o consumo desses tipos de produtos. Aqui gera uma discussão muito grande em relação ao que de fato Oi, é. Michele, Oi? desculpa te interromper. O Claro. pessoal só pediu para você clicar no botão aí, ocultar, para tirar esse bannerzinho de cima da apresentação. Perfeito. Tirei, Obrigado, pessoal, melhorou? obrigado. Então, o ISS, ele vem com esse intuito de tributar e de taxar bens e serviços, né, produtos e serviços que são julgados como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, o que gera uma certa discussão aí para a gente entender. E que vem aí aos próximos, veio um projeto de lei, né, o projeto de lei 68, que traz algumas nuances ali, mas ainda vai gerar muita discussão para a regulamentação do que são esses conceitos do que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Acho que é muito amplo aqui a gente falar, mas a intenção do IS é desestimular produtos, consumo daquilo que é julgado prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Além disso, muita gente falou: ah, o IPI não vai existir mais. O IPI, sim, ele existe, tá? Então, o IPI da Zona Franca de Manaus existe, principalmente sobre produtos primários e semi-elaborados, tá? E ele também, na emenda constitucional 132, ele está lá como alíquota zero, tá? Então, o que acontece? Ele não deixou de existir, ele está lá dormindo a alíquota zero. Então, a depender de como vão evoluir esse nosso período de transição e como serão vistas a arrecadação, esse IPI ele está lá dormindo e ele pode ser acordado a qualquer momento, tá? Um ponto importante aqui que a gente traz de alerta em relação ao IS, né? Ele terá uma incidência única, então uma incidência monofásica, e ele vai ser integrado dentro da base de cálculo do ICMS, do ISS, nesse período de transição, que nós teremos o período de transição de 10 anos, e ele vai incidir também sobre o IBS e o CBE, e a CBS, tá? Ele não terá incidência sobre as exportações e operações de energia e comunicação. Então, aqui é importante também, quando vierem essas regulamentações, a gente entender, a gente sabe que já existe uma PL em tramitação, né, no Congresso, que fala um pouquinho sobre essa questão, mas a gente precisa da regulamentação disso de forma já aprovada. Então, assim, tudo que a gente está trazendo aqui, a gente está se baseando naquilo que já foi editado e promulgado, que é a emenda constitucional 132. O projeto de lei 68 ele ainda está em fase de discussão, então tem muita sinalização ali que trouxe a PL 68, mas ela ainda não foi regulamentada, né? Não foi aprovada totalmente. Então, todas essas nossas nuances aqui são baseadas na emenda constitucional 132, que é o que a gente tem de fato já aprovado e de concreto dentro do nosso ordenamento jurídico, ou seja, uma alteração da Constituição, né? Que é a nossa regra maior aí. As alíquotas, elas serão fixadas em lei ordinária, tá? Então, podendo ser específicas ali por unidade de medida, por ad valorem. Então, assim, a gente sabe que tem um estudo por trás, né? E a gente sabe também que a lei complementar, ela vai trazer ali um
um estudo de alíquota para efeito de arrecadação, né? Então, vocês devem ter percebido que existe um movimento no início desse ano de alguns estados de majorarem a sua alíquota interna, né? E qual que é o movimento disso? Qual que é o reflexo disso? O IBS, ele vai ser calculado, ele vai ser arrecadado por um comitê gestor, né, desse tributo, e ele vai ser dividido, né, ele vai ser pulverizado ali para os estados com base num cálculo. E qual cálculo é esse? Para que os estados não sejam prejudicados ali na sua arrecadação, como eles não vão receber diretamente do contribuinte, que é o que prevê hoje a emenda constitucional, né? Esse cálculo vai ser realizado proporcionalmente ao que os estados já recebem hoje. Então, até 2 anos antes de entrar efetivamente o período de reforma tributária, de transição da reforma tributária, eles vão pegar esses últimos 2 anos e fazer um cálculo proporcional daquilo que o Estado já arrecada, para que ele não tenha perda de arrecadação. Então, o que acontece? Alguns estados, vendo isso, eles se sentiram prejudicados em relação a essa proporcionalidade e já fizeram um movimento de aumentar ali a sua alíquota interna, para que nesses 2 anos ele tenha uma arrecadação maior e que a proporcionalidade dele, quando entrar o IBS, também seja maior, que ele não se sinta prejudicado. Então, durante esse ano, é muito importante a gente acompanhar essas alterações de alíquota interna. Na última alíquota interna que foi majorada foi a do estado de Goiás, tá? Dia 1º de abril. Mas ao longo de janeiro até abril, a gente teve diversos estados, tá? Então é muito importante a gente fazer esse acompanhamento. E a gente não descarta que venham ter outros estados aí que realizem, né, essa majoração de alíquota. E aí algumas regras, né, que a reforma tributária vai trazer. Então, assim, regras idênticas, tanto para efeito de IBS como CBS, que é o fato gerador. Então, o fato gerador vai ser o mesmo, a base de cálculo a mesma, e vamos ter alguns tratamentos de regimes diferenciados, tá? Então, houve alguns setores, né, que de fato trouxeram ali uma necessidade de ter um regime especial, um regime diferenciado, então a gente vai entender um pouco melhor ali mais para frente. Base ampla, né? Então, assim, o que a gente está falando aqui? Tanto para tributação quanto para crédito, a gente vai ter uma base ampla, tá? Então, de bens materiais e imateriais, serviços e direitos. Da mesma forma, não cumulatividade. Então, como eu falei lá no início, um dos pilares da reforma tributária aqui é a não cumulatividade plena, né? Então, é a amplitude dos créditos para diminuir essa discussão daquilo que eu tenho direito a crédito ou não, tá? Então, o que traz a reforma tributária? Que eu tenho uma amplitude, eu poderia tomar crédito de tudo aquilo que eu consumo, que eu tenho de entrada, de despesa, versus aquilo tudo que eu tenho de saída. Então, o que eles imaginam? Olha, hoje não tem mais aquela do que é material de uso e consumo e do que não é material de uso e consumo. Tudo eu vou poder tomar crédito, com exceção daquilo que eles consideram como consumo pessoal. E aí, o projeto de lei 68, ela já trouxe algumas nuances ali do que eles poderiam considerar despesas de consumo pessoal, como, por exemplo, despesas com folha de pagamento, despesas com benefícios para os empregados. Então, tem algumas coisas ali que não vão trazer o direito ao crédito, tá? Então, é muito importante também, quando a gente tiver nesse período de transição, a gente analisar e fazer um comparativo ali do que é o cenário atual versus o que é o cenário que está sendo proposto, tá? Incidência por fora, né? Então, o que eles imaginam ali? Eu não tenho mais que fazer aquele cross-up dos impostos, né? Então, quem trabalha na área sabe que quando eu faço a minha precificação, eu tenho que fazer a soma de todas as alíquotas, dividir por 100 para eu chegar num fator, para eu dividir o meu valor, para eu embutir o meu ICMS, o meu ISS, meu PIS e COFINS no valor do produto. Aqui não vai acontecer mais isso, é uma incidência por fora. Então, eu tenho um valor de produto e uma alíquota, e essa alíquota ela vai ser aplicada diretamente nesse valor, tá?
Princípio do destino, que eu falei um pouquinho anteriormente, né? Então, aqui um principal ponto, essa Tem questão do alguma doce princípio. aberta? Alguma pergunta, pessoal? Não, acho que não, Não? Michele. Então tá bom, só vazou um áudio. Então, aqui o princípio do destino, né? O que é esse princípio do destino? É a tributação no local do destino da operação, e não mais, como é hoje, no local do estabelecimento do prestador, ou do industrial, ou do comercial, tá? E o intuito disso é o fim da guerra fiscal mesmo, né? A gente entender que o consumidor final ele não pode ser prejudicado em razão de todos esses impostos que incidem por toda a cadeia e não ter uma transparência em relação a isso. Então, qual foi o intuito aqui? A gente colocando uma incidência por fora, você sabendo o valor do seu produto, com uma alíquota aplicada e arrecadando no local do seu consumo, isso diminuiria a guerra fiscal e diminuiria também essa obscuridade que a gente entende que tem dentro do sistema tributário atual. Até aqui tudo bem, pessoal? Estou tentando trazer de uma forma bem didática, bem simples, mas tem nuances bem mais específicas aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida mais técnica, fica à vontade. Vamos lá, então. As alíquotas, né? Então, alíquotas de CBS e de IBS. Regra geral, né? Estavam se falando ali, né? Pelos estudos do Ministério da Fazenda, que as alíquotas seriam entre 25 até 28, né? A PL veio aí com uma proposta da alíquota de 26,5, tá, pessoal? E também tem a questão da questão de mudanças e se os estados não trouxerem, os estados e municípios, não trouxerem as suas alíquotas específicas, a alíquota nominal geral, ela vai ser por volta de 26,5, tá? Então, aqui ainda estamos num estágio de análises ainda, né? A gente está presumindo que seriam essas as alíquotas e uma variação. Então, em cenários de proporção e até de trazer futuramente os impactos, a gente estava se utilizando de 25% a 28%, atualmente agora a gente está fazendo com uma base de 26,5%, tá? E aí, o que também a reforma tributária trouxe? Trouxe algumas possibilidades de redução dessas alíquotas, tá? Então, para alguns segmentos, dentro dessa sistemática, que elas já são esses segmentos aqui, né? Eles já são beneficiados, então foi realizado um estudo grande, um lobby muito grande no momento dos estudos da reforma tributária para trazer essas reduções para alguns segmentos, tá? O principal deles aqui, aqui estão diversos, depois a gente pode compartilhar com vocês, para vocês entenderem melhor cada uma dessas regrinhas aqui de redução de alíquota, mas eu acho que a principal delas que a gente pode falar aqui é a questão da cesta básica nacional, né? Então, é muito importante, eu achei pelo menos, particularmente, muito importante eles trazerem não só a redução do que de 100% das alíquotas do que está incluso na cesta básica, mas trazer também nesse projeto de lei 68 o que seria uma cesta básica nacional, né? Atualmente a gente tem uma regionalidade muito grande para efeito de o que é considerado cesta básica, o que é considerado itens essenciais. Por exemplo, o Sul e Sudeste tem algumas características específicas de produtos de cesta básica, no Norte e Nordeste tem outros produtos específicos de cesta básica, então é importante também que isso traga uma uniformidade para a aplicação dessa redução de 100% e também quais são esses itens considerados como os essenciais para efeito de cesta básica nacional. E aqui a gente tem outros também, né, benefícios de serviços de educação, que é muito importante, serviços de saúde, serviços médicos, vai ter uma redução de 60%, por exemplo. Então, tem alguns segmentos aqui que foram incluídos nessas reduções, tá? Bom, a gente também verificou a questão de alguns regimes tributários diferenciados, tá? E aqui, quando a gente fala de regimes tributários diferenciados,
Acho que foi feito uma análise, né, importante ali, mas também foi realizado muita coisa ali ao apagar das luzes da votação que foi feita, né, no passado, ali no ano passado, e também alguns setores que se sentiram ali desprestigiados, deixando de ter os seus regimes tributários diferenciados. Então, aqui a gente traz uma relação de quais foram esses regimes que foram mantidos e os regimes que foram excluídos daquela diferenciação de tributação, tá? Um deles, por exemplo, é a questão de serviços de saneamento e segurança e concessão de rodovias. Ele não tem mais um regime diferenciado, então ele vai ter uma tributação normal, conforme a reforma tributária, e alguns outros aqui, como para lubrificantes e combustíveis, ele de fato ele vai continuar tendo aquele regime beneficiado lá, que é o do monofásico, tá? Então, e tudo isso, muita coisa ainda vai ser regulamentada, né? Então, aqui a gente tem um direcional do que a Constituição Federal vai prever para regramento desses segmentos, tá? Então, muita coisa provavelmente vai vir com a regulamentação da reforma tributária, com leis complementares, leis infracomplementares e assim por diante. E aqui a gente vai falar um pouquinho do período de transição, né? Eu acho que é o que muita gente aqui quer entender e analisar esses reflexos, fazer essas projeções aqui para saber o que de fato vai impactar no meu negócio, né? Então, a partir de 2026, que está batendo na porta, praticamente depois de amanhã, porque a gente está no meio de 2024, o tempo está passando muito rápido e quando a gente for ver, a gente está com a reforma tributária aí lá em 2033 já, né? Então, é importante a gente ter essa visibilidade e fazer projeções em relação a isso. Então, o que ele vai começar lá em 2026, né? A aplicação do 0,1% do IBS e de 0,9% da CBS, compensável com PIS e COFINS, tá? Por que isso, né? Por que 1% de IBS e 0,9% de CBS? Para eles entenderem, e nós também, como contribuintes e operadores dessa tributação, como que vai funcionar na prática, né? Então, ainda tem muito para ser trazido para o contribuinte, como que será esse recolhimento, como que será feita essa apuração, manteremos 2 apurações? Muito provavelmente. Como que será essa sistemática dessas 2 apurações? Então, trazendo uma alíquota bem pequena ali, né, só a caráter experimental, para eles entenderem como que vai funcionar. A partir de 2027, aí a gente tem a entrada integral da CBS e a extinção de PIS e COFINS. E aqui um ponto muito importante que todo mundo pergunta é como que vai ficar a questão de toda a tributação de PIS e COFINS, tanto para efeito de lucro real como lucro presumido. Enfim, aqui é uma discussão ainda que a gente aguarda a regulamentação. O 0,1% do IBS será mantido por todo o ano de 2027 e a redução do IPI a zero, exceto para a questão da Zona Franca de Manaus. Em 2029, a gente tem entrada proporcional do IBS, e aí será será dividido por 10 ao ano, tá? Por ano, na verdade. Então, a cada ano, a gente vai colocar um valor de 1 por 10, tá? E também uma redução proporcional desse valor em cima do ICMS e do ISS. E aí, aqui, pessoal, é o que traz muito questionamento, né? Como que isso vai ser abatido? Eu vou pegar o meu valor de IBS proporcional sobre o valor do meu faturamento e abater do meu ICMS, do meu ISS? Como que vai ser aplicada essa proporcionalidade? Então, aqui tem muita regulamentação ainda para ser trazida para a gente, tá? E aí, a partir do ano de 2030, ele vai aplicar mais um de 10 a cada ano, até entrar a vigência integral do novo sistema em 2033. E aí, assim, né, acho que é bem importante a gente começar a fazer projeções e ter mecanismos de tecnologia para a gente saber como que vai impactar esse período de transição e até mesmo a reforma, porque
Eu acho que a reforma ela é muito positiva, a gente precisa de fato de uma simplificação, particularmente eu vejo com bons olhos, mas existem nuances ainda que a gente precisa estudar um pouco melhor, para que aquilo que hoje já é complexo, ele não se torne mais complexo, né? E eu imagino que nesse período de transição toda mudança ela é traumática e ela traz, né, muitas dúvidas, expectativas, mas eu acho que a gente tendo uma boa tecnologia, a gente tendo visibilidade, a gente se inteirando do assunto, sempre acompanhando essas alterações e esses projetos de leis, a gente vai conseguir projetar como que essa reforma tributária vai impactar nos negócios, né? E aí, a gente fazendo uma pesquisa de mercado aqui, a gente foi entender, né, com os nossos clientes, como a gente, como que eles entendem que vai acontecer, né, ao longo desse período na reforma tributária. Então, assim, uma das opções, né, qual é? Aumentar o seu headcount, então ter mais pessoas para conseguir fazer a apuração dos impostos, porque a gente vai ter que calcular ao mesmo tempo o nosso sistema atual versus um novo sistema. Então, aqui o que preocupa muito é essa questão do período de transição, como que eu vou fazer, operacionalizar esse tipo de apuração. Aí também a gente tem aqui uma questão de alocação. Então, assim, eu não tenho headcount para trazer mais funcionários, para trazer mais pessoas, então eu vou ter que fazer alocação de pessoas para me ajudar nesse período de transição, pessoas especializadas ou pessoas júnior para fazer o dia a dia, enfim, é trazer mais recursos extras ali, ou até mesmo temporários, para que eu consiga colocar isso em prática. E uma outra opção aqui, que eu acho que é o que a gente, como empresa de tecnologia, a gente traz muito e bate muito na tecla, não é só acompanhar a legislação, mas é a gente ter uma transformação digital dentro das empresas, né? Hoje a gente já tem uma tecnologia muito boa para trazer esses recursos, mas eu acho que a transformação digital ela vai ser muito importante para a gente mapear esses dois sistemas, esses dois cenários que vão andar concomitantemente. Né? Então, aqui a gente entende que uma transformação digital, uma ferramenta robusta, é o que vai trazer segurança para você manter o seu regime atual e conseguir colocar de forma precisa o novo regime de reforma tributária, tá? Aqui eu trago um exemplo, tá? De como que o cálculo da reforma tributária ela impactaria o seu negócio. Então, hoje, no sistema atual, é aquilo que eu falei, a gente tem que fazer o gross up dos impostos para eu chegar no meu valor de venda. Então, num cenário aqui de uma venda de 118,55, o meu produto original ele custava 100. Para eu chegar no valor do meu produto, com todos os impostos inclusos, eu tenho que somar cada uma das alíquotas que incide sobre o meu negócio, sobre o meu segmento, fazer essa proporção dividido, esse fator dividido pelo meu valor de mercadoria, para eu chegar no meu valor final. Quando que na reforma tributária, esse mesmo 100 de valor, eu vou aplicar diretamente as alíquotas de IBS e de CBS, a gente utilizou aqui num cenário hipotético 27%, então eu pego os meus mesmos 100 e aplico os 27%, tá? Então aqui é só um estudo de uma projeção de alíquotas, lembrando que existem ferramentas, nossas ferramentas, inclusive, que ela já pode te ajudar nesse cálculo e também trazendo o que, né, pessoal? A amplitude dos créditos. Aqui a gente também, aqui é só um exemplo de como ficaria para efeito de tributação na minha saída, mas eu tenho também que fazer o cálculo das despesas, dos créditos das minhas despesas, que como traz a reforma tributária, ele vai ser mais amplo, eventualmente sem essas discussões do que eu posso tomar crédito, do que é consumo, do que não é consumo, do que faz parte do meu processo produtivo, do que não faz, e o que isso, como que isso vai trazer resultados para a gente fazendo simulações, então utilizando bom sistema para fazer simulações do impacto que vai trazer para o nosso negócio. Até aqui tudo bem, pessoal?
Beleza. Então, assim, né, reforma tributária além de tax, né? Então, a gente sabe aqui que a gente vai ter vários impactos. Acho que eu estou passando do meu horário, né? José Carlos e Gil, vocês vão me dando um direcional, porque eu não estou vendo vocês, só estou vendo a minha tela aqui, tá? Não, fica Tranquilo, tranquilo, tranquilo. fica tranquilo. Então, aqui a reforma tributária um pouquinho além de tax, né? Aqui a gente está falando muito de impactos técnicos, impactos de apuração, impactos de alíquota, de conceitos, mas o que a gente pode ter aqui de além do nosso dia a dia? Ela vai impactar na empresa como um todo, desde o processo operacional até a minha negociação com o meu cliente, com o meu fornecedor. Então, ela vai impactar no meu fluxo de caixa, né? A depender desse IVA adicional aí que a gente vai ter, eu posso ter um desembolso maior ou um desembolso menor. Então, para eu entender se o meu desembolso vai ser maior ou menor, eu preciso de uma boa ferramenta para eu fazer essas análises. Eu preciso avaliar o impacto nos meus processos de vendas. Então, o pessoal de vendas, quando ele for fazer essa negociação com o cliente, com grandes clientes, ele vai ter que estar muito bem preparado para conseguir explicar tanto o cenário atual como o cenário proposto pela reforma tributária. Então, qual que é o impacto disso? Ele vai ter que ter um depara, ele vai ter que ter essa visibilidade e ter como demonstrar isso para não impactar negativamente no seu processo de venda. Então, acho que isso aqui é muito importante, a gente ter como suportar o pessoal de vendas para apresentar esses impactos para o nosso cliente. E aqui também a questão de margem de lucro. Por quê? Porque a depender daquele cálculo aqui que a gente acabou de fazer, então, veja, no sistema atual, hoje a gente está acostumado ali a enxergar o imposto por dentro. Quando a gente estiver falando de um pós-reforma, a gente tem que enxergar o imposto por fora. Tá, mas o que impacta isso na minha margem? Aonde que vai estar? Vou ter que incluir isso no meu preço? Essa diferença de alíquota, se o meu crédito não chegar nesse valor aqui que eu faço atualmente de 118, eu vou ter que repassar isso para o meu cliente? Qual que vai ser a minha margem de lucro repassando isso para o meu cliente ou não repassando isso para o meu cliente? Então, a reforma tributária, ela vai impactar o negócio e não só a forma de apuração e de tributação, tá? Então, é muito importante a gente ter a visibilidade, a gente conseguir fazer projeções, demonstrações desse impacto da reforma tributária para a empresa como um todo. Então, quando a gente faz esses fóruns de reforma tributária, é muito importante a gente colocar na mesa todo mundo, não só os técnicos, os operadores da área fiscal, mas sim também a empresa como um todo, para todo mundo estar na mesma página, porque vai ser uma disruptura muito grande do que a gente já tem atualmente para os cenários futuros. Né? Então, acho que é negociar o negócio, é do business. Isso aqui vai impactar todos os business, não é só uma parte, né? É uma reforma muito ampla mesmo, que vai ter um impacto direto nas operações, pode ter impacto direto financeiro. Então, é muito importante todo mundo da empresa estar envolvido. E a gente, como operador do direito, do direito tributário, do fiscal, a gente precisa trazer elementos para que as empresas estejam confortáveis com essas mudanças, com essas alterações, tá? Pessoal, falei bastante, né? Falei 50 minutos aqui sem parar, ninguém me interrompeu, mas agora eu vou parar um pouquinho e perguntar se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma observação aqui, para a gente trocar um pouco de ideias também. O que eu trouxe aqui foram as minhas melhores interpretações do que eu venho escutando, estudando, analisando sobre a reforma tributária. Eu acho que muita coisa ainda está por vir para nos ajudar em relação a essa interpretação, e fico aberta aqui para tirar dúvidas, ou a gente até mesmo bater um papo, se alguém tem alguma informação adicional aí para a gente ir conversando. Michele, a Alessandra fez uma pergunta aqui no chat, referente à cesta básica, né? Você disse que ela teria a alíquota 100% reduzida. Uhum. Porém, os itens de cesta ainda seria regional? Ainda será regional? Não, o que vem a proposta da reforma tributária, né? Ela vem com o intuito de nacionalizar esses critérios da reforma tributária,
tá, pessoal? Então, quais seriam os itens? O projeto de lei 68, ele já traz uma relação lá, tá? Do que seriam esses itens comuns nacionalmente para efeito de aplicação dessa redução de 100%, considerando a cesta básica, tá? Acho que veio mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Pois é, Alessandra, esse regionalismo, talvez, da cesta básica, se tudo der certo em relação a esse projeto de lei 68, ele vai ser nacional, vai ser regulamentada uma cesta básica nacional, tá? Referente à lei do PERSE, Fábio, ele não vai ser mantido, tá? A priori, o que está dentro da Constituição, da emenda constitucional 132, é que os benefícios do PERSE, esse regime diferenciado do PERSE, não seria mantido. Mas eu sei que existem discussões que estão ocorrendo agora, nesse momento, principalmente agora no projeto de lei 68, tá? Então, vamos torcer aí, aguardar para que esse segmento não seja totalmente onerado novamente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ocultar, legal. Vamos disponibilizar o material, sim, pessoal. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu passo a palavra para o Gil, que eu acho que ele também vai trazer bastante conteúdo aqui para a gente, no sentido de como operacionalizar isso, como sistematizar isso, para que a gente faça da forma mais dinâmica possível, né, Gil? A gente tem a tecnologia aí a nosso favor em relação a todo esse período de transição e a essas alterações tão significativas na reforma tributária, né? Legal. Primeiro, bom dia para todo mundo. E antes de... Eu vou fazer uma pergunta para você também, Michele, mas a Maria Eduarda mandou uma pergunta aqui no chat. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vai passando para a gente. Agora é o momento de tirar aí as principais dúvidas, né, da reforma tributária, que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. E a Maria Eduarda fala assim, Michele, o imposto de renda sobre salários e investimentos vai mudar? Essa é uma ótima pergunta, muito boa, inclusive. Essa vai ser um novo capítulo de reforma tributária. Hoje, a gente está discutindo somente aquilo que incide sobre bens e serviços. Mais para frente, qual que é a programação aqui do governo, né? Ter a regulamentação da reforma tributária ainda dentro do primeiro semestre de 2024 e para o segundo semestre de 2024, eles já começarem essa discussão da reforma tributária da renda, né? E aí ela vai ser um pouquinho diferente. Então, hoje não muda nada. Hoje a tributação da renda, ela permanece a mesma, tá? Ô, Michele, e a reforma tributária, né? Ela vem trazendo opiniões, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas ela vai acontecer de uma maneira ou de outra, né? E antes de eu fazer a minha pergunta, ó, o Flávio também tem uma pergunta para você. Com a criação do comitê gestor, o contribuinte será fiscalizado por esse comitê ou pelos entes municipais e estaduais, tendo em vista que poderemos ter divergências na interpretação das regras estabelecidas? Pergunta do Flávio. Deixa eu ler aqui que eu caí e voltei agora. Então, com a criação do comitê gestor, o contribuinte será fiscalizado por esse comitê ou pelos entes municipais e estaduais, tendo em vista que poderemos ter divergências na interpretação de regras estabelecidas. Flávio, ótimo ponto, tá? Tudo indica que quem vai fiscalizar é esse comitê gestor, tá? Então, esse comitê gestor, ele vai ser composto por representantes dos estados, dos 27 estados, e representantes de alguns municípios, tá? Exatamente para essa interpretação, essas não existirem divergências entre interpretação do município, do estado, versus esse comitê. Então, o que a gente imagina é que esse comitê esteja em linha com o que o estado e o município pretende para efeito de arrecadação, tá?
Michele, para finalizar, e a gente também trazer um outro tema que é importante, que envolve, né, toda a parte da reforma tributária, e afinal, a reforma tributária é boa ou não? É melhor que esse cenário que nós temos hoje ou não? A pergunta é ótima, Gil, e eu acho que tem um aspecto muito positivo a reforma tributária. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter alterações significativas para trazer mais transparência e simplicidade para o nosso sistema tributário. Eu acho muito complexo hoje. Inclusive as pessoas que fizeram aqui perguntas, elas estão entendendo exatamente quais serão esses reflexos, né? Por quê? Porque a gente tem um cenário tributário muitas vezes caótico hoje, né? A gente tem tributações específicas de estados, enfim. Eu vejo com bons olhos, mas eu acredito que a gente tem um período aí de mudança aí de no mínimo 10 muito desafiador, tá? Mas eu vejo que quando todos esses novos conceitos que a reforma tributária ela traz, eles já estiverem organizados lá em 2033, eu imagino que seja mais simples e benéfico. Por exemplo, a gente não vai ter mais que observar 27 legislações, uma para cada estado, protocolo, ICMS. Então, se ela for desenhada e ela ocorrer conforme está escrito lá, a gente não ter mais que analisar 27 legislações estaduais, com protocolos, com MVAs diferenciados, enfim, eu acho que vai facilitar, que é o que a gente precisa. Apesar de achar que pode ser que não aconteça dessa forma, né? Então, tem duas vertentes, é como vai acontecer e o que eles pretendem que aconteça. Se acontecer do jeito que está desenhado, eu acho que vai ser em regras gerais, né? Porque no dia a dia as coisas mudam, na prática as coisas mudam. Se acontecer a simplificação de fato, eu acho que sim, é boa, é positiva. Mas eu acho que ainda a gente tem um longo caminho para conseguir ter essa análise, Gil, porque a gente ainda está muito no âmbito do si, né? Então, por exemplo, um dos fatos aqui da questão da não cumulatividade ampla, né, não cumulatividade plena que eles trazem, já não é plena, já não é tão plena assim, porque eles fazem uma exceção, por exemplo, como consumo pessoal. E aí, consumo pessoal é muito amplo, né, Gil? Será que a gente vai, de fato, acabar com todas aquelas discussões do que é o conceito de... Aí a gente vai sair do conceito de insumo para entrar no conceito do que é pessoal e não pessoal, entendeu? Então, essas nuances aí que a gente precisa entender do que vai acontecer. Legal. Só para finalizar, Michele, haverá majoração? Tudo indica que sim, pessoal. Por Então, quê, né? A gente... tudo indica que sim, assim, na prática, aquilo que eu falei para você, né, Gil? A gente precisa fazer uma simulação. Eu acho que é muito necessário a gente simular, a gente ter tecnologias e ter ferramentas robustas de forma que a gente consiga simular esse impacto. Então, hoje, a gente já tem um direcional ali de uma alíquota geral de 26,5%. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a tecnologia para fazer o cálculo e simular se de fato a gente vai ter uma majoração. No primeiro momento, fazendo o cálculo do que eu tenho, daquele exemplo que eu falei, numa empresa que ela tributa ICMS, PIS e COFINS, IPI, eu tenho uma diferença ali do meu valor em relação aos 26,5% ou 27% ali que a gente calculou no exemplo. Mas ali naquele exemplo, pessoal, é bom a gente destacar que ele não tem os créditos. Então, por que é tão necessário? Por que depende? Porque aí depende da sua quantidade de créditos, né? Então, assim, se a sua empresa é uma empresa que é 100% prestadora de serviço, que a sua maior despesa é folha de pagamento, talvez você tenha um impacto ali de uma majoração. Agora, se você é uma indústria, por exemplo, que aí você tem muito crédito em relação à sua compra de consumo e de despesa, talvez você não tenha um impacto. Então, é muito importante a gente fazer simulações de cenários e entender o impacto das despesas versus a receita, tá?
estava falando no mudo aqui. Michele, obrigado. E aí, agora eu vou trazer como a gente pode se preparar para a reforma. A Michele deu uma aula aqui para a gente, obrigado. Se pintar mais alguma dúvida sobre a reforma, pessoal, pode mandar aqui que no final a Michele também responde para a gente. Mas eu vou abordar aqui um outro tema, que é o seguinte: como se preparar para a reforma tributária? Porque, assim, por mais que a gente entenda todos os cenários, né, como a Michele falou, a gente também tem que se preparar. Então, eu vim aqui, a convite da J2R, também falar um pouquinho para vocês de como se preparar na prática para a reforma tributária. Então, muito prazer, eu sou o Gil, eu sou um especialista da solução Tax Analyzer da Thomson Reuters, e a gente vai falar para vocês como se preparar para a reforma tributária. Né? A gente viu ali que teve alguns comentários falando que custo, é isso, é aquilo, mas eu acho que a gente não pode olhar também tudo como custo, tudo como problema, e sim a gente trazer um problema e criar uma solução e poder criar oportunidades em cima de problemas ou de algo que a gente ache negativo, né, para a companhia. Então, como se preparar para a reforma tributária? Primeiro, encarar como um projeto. Então, pensa que no dia a dia nós temos várias demandas, nós temos vários serviços, muita coisa que aparece para nós, e a gente sempre encara como projetos que a gente precisa realizar e tudo mais. Mas por que eu devo encarar a reforma tributária não como uma reforma, algo que vai mudar tudo, mas como um projeto? Por quê? Primeiro, requer mudanças significativas. Às vezes existem projetos que a gente faz que também requerem ali mudanças significativas. Então, quando a gente analisa como algo que a gente precisa fazer da mesma forma que a gente faz com as nossas atividades diariamente, a gente pode encarar como um projeto porque ele requer essas mudanças. Segundo, não é só o time fiscal que vai ficar envolvido nesse processo. Outras áreas da companhia também precisam aderir à ideia desse projeto para que isso seja feito, né, da melhor maneira possível. Né? Então, área de compras, área de tecnologia, área contábil, a área de vendas, enfim, outras áreas também precisam entender o que é a reforma tributária e qual o impacto dela na companhia. Terceiro ponto, é algo incerto, né? Como a Michele falou ali, ó, existem pontos ainda que a gente está só no si. A gente não sabe como vai ser, porque na prática muita coisa muda. Então, ainda é um cenário incerto. Então, a gente também tem que tomar alguns cuidados. Minimizar riscos. Pessoal, a gente está falando que a reforma tributária vai acontecer, a gente vai ter a inclusão aí do CBS, do IS, do IBS, fazendo essa transcrição aí, né, fazendo essa transição dos cenários tributários. A gente vai ter um período que nós teremos dois cenários andando junto. Se a gente já tem uma complexidade muito grande hoje no cenário que nós temos hoje no país, imagina na hora que nós tivermos dois, ter que analisar duas informações diferentes. Então, a própria Receita Federal, ela aumentou e vai aumentar ainda mais o jeito que ela fiscaliza. As informações que estão sendo entregues hoje já estão sendo avaliadas de uma maneira muito mais crítica e elas passam a ficar muito mais críticas daqui até o início da reforma. Por isso que reduzir o máximo possível de problemas que eu estou entregando para a reforma tributária passa a ser algo extremamente importante. Mas quem que vai fazer isso? Quem são as pessoas que vão executar? Quais são as ferramentas que eu vou ter para poder executar esse projeto? Isso precisa
estar alinhado com as estratégias as estratégias da empresa, né? Simplesmente eu não posso falar a reforma tributária vai acontecer e a empresa continuar pensando igual ela vem pensando há 5, 6, 10 anos. Opa, a gente precisa alinhar e mudar algumas estratégias. A gente viu ali no chat a palavra custo. Existe um orçamento por trás disso. A reforma tributária vai acontecer, mas eu preciso me organizar antes dela acontecer, porque senão eu vou ter problema. E isso requer um orçamento e não um custo. Por quê? Porque esse custo que eu estou falando nada mais é que uma preparação, um orçamento de um investimento para que eu não tenha, aí sim, um custo elevado com uma fiscalização prestes à reforma acontecer. E também eu vou precisar fazer manutenções. O projeto vai caminhando, a gente vai acertando, mas manutenções vão acontecer e precisam ser feitas. Então, tendo todos esses pontos alinhados, a gente consegue trazer a reforma tributária como um projeto para dentro de casa. Mas o que eu preciso fazer? A lição de casa. Hoje, qual que é o cenário da companhia? Todo mundo aqui que está presente com a gente no evento aqui da J2R, todo mundo aqui sabe o cenário de cabo a rabo? Quem são os principais clientes e fornecedores? Ih, Gil, nem me pergunta isso, porque eu precisava fazer um saneamento da base aqui, cadastral de clientes e fornecedores, porque eu tenho cliente que era do Simples Nacional, passou para o lucro real, tem cliente que está com restrição, tem empresa que fechou, teve empresa nova que abriu, eu cadastrei lá, mas eu nunca fiz uma leitura para saber ali se está tudo igual, eu fiz o cadastro, quem são os principais e quem não são. Tem do Simples Nacional, eu estou fazendo transações com empresas do Simples Nacional, quais são os insumos, os produtos que eu estou adquirindo, que eu estou vendendo, para qual UF eu vendo, de qual UF eu estou comprando, os itens que eu tenho aqui possuem algum incentivo ou benefício fiscal, eu tenho algum regime especial, qual que é o cenário que eu tenho hoje aqui dentro de casa? Pessoal, há um tempo atrás, a gente falava que as empresas petrolíferas mandavam no mundo. E, de fato, o petróleo mandava no mundo. De um tempo para cá, os dados passaram a cuidar de tudo, né? Hoje a gente fala alguma coisa perto do celular e aí já começa a aparecer algum patrocínio para a gente ali dentro do Facebook, do Instagram. A gente entra no Google, já começa a aparecer coisas relacionadas a algo que a gente pesquisou na semana passada, um dia atrás, enfim. Então, se eu não tiver o controle do meu dado, do meu cenário, pessoal, a gente está fora do jogo. A gente vai sofrer consequências. E não porque a Receita Federal é maldosa, a Receita Federal é ruim, mas porque, de fato, a gente não conhece o nosso cenário. Então, a gente precisa saber, de fato, o que a gente está fazendo, o que eu estou entregando para o fisco. Então, se eu não tenho essa visão, eu preciso ter. E por onde eu começo? Olhando o percentual de receitas, analisando as operações de venda, de revenda, receitas de produção, analisar percentuais. Por onde eu vejo isso? Eu posso pegar o meu sistema hoje, abrir ele, extrair um relatório completo e começar a fazer uma leitura. Eu posso fazer uma auditoria no meu arquivo, fazer um cruzamento do meu SPED com as minhas contribuições, pegar agora a ECF e a ECD, estamos no período da ECF e da ECD, cruzar a minha ECF com a ECD para ver se está batendo os dados ali. Tudo isso está relacionado a informações que eu preciso ter daquilo que eu estou transacionando todo mês com o fisco. A gente sempre fala, né? O sócio majoritário da empresa é a Receita Federal. E eu estou entregando informações erradas para ela, pô, eu preciso, de fato, ter uma correção e ter um norte. Então, analisar essas informações, extrair um relatório, fazer um comparativo, começar, de fato, a passar um pente fino ali em receitas, operações, percentuais, já começa a me dar um norte, um caminho para eu poder
enxergar essas informações de uma maneira muito mais detalhada. Olha um exemplo. Se a gente pegar um exemplo de cenário e ter o ICMS como esse exemplo, pessoal, aqui tem algumas informações a respeito de ICMS. Algumas. Espelho de ajuste, CMS-ST, créditos, isenção, CST, se foi cobrado com ST, antecipação, enfim. Alguns pontos voltados a ICMS. E aí a gente, pelo menos, multiplica isso aqui por 10. É basicamente um único cenário relacionado a um único tributo, com um monte de variáveis que se complementam com outras informações que eu tenho dentro do meu cenário. Se eu não tiver um controle dessas informações aqui, tem uma sirene vermelha ligada em cima da nossa operação. Ah, Gil, mas é difícil. Gil, mas é complicado. Eu não tenho braço, eu não tenho time, eu não tenho... Pessoal, nós sabemos. Sabemos a dificuldade. Mas é necessário esse cuidado. E eu não estou falando aqui que vocês têm que fazer isso de maneira humana. O time tem que ficar trabalhando até tarde ali para poder analisar tudo isso. Humanamente, esquece. Humanamente, impossível a gente fazer isso. Não tem como. Porque na hora que a gente tenta começar a corrigir, a gente começa a pegar e fazer esses processos de relatórios, confronto de informações, auditorias, cruzamentos e tudo mais. Olha as possíveis inconsistências que podem aparecer. São mais de 2.800 informações diferentes que o fisco analisa com base nos dados que a gente entrega para ele. 2.800. Aqui na tela tem alguns exemplos. Erro de alíquota, tanto em nota quanto em cupom fiscal, operações com depósito, amostra grátis, isenções, alíquotas. Alíquotas, tem alíquota que fica mudando toda hora, essas mudanças de tributação que tem. Alguns pontos que depois que a reforma tributária vai tendo essas atualizações ali, né, que é decretado e tudo mais, que é anunciado, o próprio fisco ele também passa a criticar algumas informações que antes ele não estava criticando, e aí ele passa a criticar. Por exemplo, o Bloco K. O Bloco K virou a principal sensibilidade para o fisco. Informações erradas do Bloco K, a Receita Federal está sapateando e sambando em cima, começando a notificar. Parte de informações dentro do documento fiscal, que fica faltando referências de documentos e notas de transação, operações com benefício fiscal com ST que não tem a informação complementar dentro. Então, assim, tudo isso passa a criar uma teia de problemas que a gente vai encontrar. Mas como que a gente evita tudo isso, pessoal? Olhando para dentro do nosso cenário e fazendo a regra de casa. Aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Eu preciso corrigir. Preciso corrigir a obrigação? Beleza, eu pego o SPED lá, dou uma ajeitada nele, entrego. No outro mês, vem todos os problemas de novo, e até alguns novos, e eu vou lá, resolvo ele, passo para frente, no outro mês de novo, de novo, de novo, de novo. Pô, vamos olhar para a origem, vamos olhar para dentro de casa e resolver essas informações. Que aí essas inconsistências, elas passam a ser medicadas com cuidados internos e elas não aparecem para poder agredir a nossa operação. Onde eu tenho que concentrar o esforço para isso? Que aí é um outro problema. Beleza, Gil, reforma tributária, a gente vai encarar como um projeto, a gente vai organizar a estrutura, trazer as áreas para entender o processo que envolver todo mundo que tem alguma inclusão em algum processo que nós temos, legal. Tudo até aí tá tudo legal, mas a gente vai ter que concentrar os esforços, mapeando tudo isso. Como?
Primeiro, eu tenho os meus dados de mercadorias e serviços que eu preciso organizar todos eles e ter tudo isso imputado de uma maneira correta em algum lugar para eu ter esse mapeamento. Aí eu preciso olhar para a questão processual. Eu tenho processos dentro da companhia? Tenho. Quais são as pessoas relacionadas aos processos? Aqui, aqui e aqui. Legal. Então, os processos, eles estão corretos? Estão. Mas está tendo problema? Tem. Opa, primeiro problema. Se eu estou olhando o processo está correto? Eu tenho que olhar o time. Se eu tenho o time, mas o processo não está andando, eu tenho que olhar o processo. Por quê? A parte de processo ele vai desencadear mais dois problemas, a parte sistêmica e a parte tributária. Eu tenho as informações tributárias que eu preciso acompanhar, que eu preciso entender, que eu preciso estar atualizado para que elas estejam atualizadas, e eu tenho a parte sistêmica que eu preciso atualizar esse cara para que, de fato, na hora que ele vá gerar as minhas obrigações e gerar essas informações, eu tenha a certeza que está sendo emitido informações de maneira correta. De maneira correta. E muitas vezes não está. Às vezes o nosso sistema está gerando vários problemas para a gente que a gente nem sabe de onde está vindo. E aí a ferramenta consegue nos ajudar. Por isso que, humanamente, pessoal, é impossível a gente pegar a reforma tributária, entender a reforma tributária e a gente se preparar e fazer a transição para a reforma. Humanamente, não é possível. E quem está falando isso não é o Gil, não é o Joaquim, não é a Michele, não é ninguém daqui. Quem está falando isso é a própria Receita Federal. Porque são muitos dados. É impossível a gente olhar tudo isso. E nós temos um ponto positivo, que é trazer a tecnologia para trabalhar com esses dados e fazer com que a gente fique extremamente analítico de uma maneira assertiva, muito rápida e de uma maneira muito simples. Como que eu consigo ter uma visão 360 graus de todas essas informações? Existe uma solução hoje dentro do portfólio da Thomson Reuters chamada Tax Analyzer. E esse cara é a informação mais correta possível que nós temos no mercado hoje. Por quê? Ele é assertivo, ele é detalhado e ele tem todas as regras que o fisco olha quando eu entrego uma obrigação. Esse cara olha para mim antes de eu entregar. Então, ele é um passo antes do fisco, analisando o que o fisco olha. Não é à toa que existem órgãos que utilizam a ferramenta para falar, pô, peraí, esse cara pega tanta coisa que nem eu aqui consigo ver o que eu estou deixando passar. E ele não é uma ferramenta qualquer. Ele é uma ferramenta que traz a facilidade para você, usuário, para você que tem uma equipe fiscal alinhado com as estratégias do time de tecnologia, analisada e colaborada com um time de compras, por exemplo, de vendas, justamente para que todos aqueles processos que seriam manuais e que inviabilizam qualquer tipo de trabalho voltado para uma preparação para a reforma tributária, esse cara automatiza e traz o detalhe da análise para o time. Ou seja, o time tem que ser analítico. O time não pode ser mais um time que fica parado no tempo, analisando processos, repetindo processos, fazendo coisa na mão. Isso já foi. Ele sintetiza todas as informações que eu preciso dentro de uma única solução. Ele tem 13 aplicativos dentro dele que reúne tudo que eu preciso na minha operação fiscal dentro de uma única ferramenta. Eu não preciso ter 4, 5, 6 ferramentas contratadas dentro da empresa para analisar dados que eu posso centralizar tudo em uma só. As principais empresas do Brasil, mais de 300 empresas, e as principais empresas do Brasil utilizam essa solução. O que esse cara tem? Auditoria de XML. Meu problema começa onde? XML. Eu tenho o Gil, meu fornecedor, amigo. Pô, o Gil é um parceiro nosso há muito tempo. Eu faço aquisição dele aqui dentro de São Paulo. Pô, faz um preço legal para mim, gente boa. Beleza, muda a tributação, cai
acontece uma isenção naquele produto que eu estou comprando, eu trago o XML do Gil para cá, eu vejo que o Gil nunca aplicou uma isenção de ICMS na mercadoria que eu estou comprando dele. Ou eu estou comprando do Gil aqui em São Paulo porque ele é legal, eu não tenho isenção, eu não tenho redução nesse produto. Estou comprando, se eu tivesse comprando de um outro cara vindo de Goiás, pô, eu teria uma isenção naquele documento. Qualquer tipo de problema que eu tenha, o Tax Analyzer já consegue barrar para a gente no XML. Nas obrigações, então, nem se fala. Ele faz um pente fino, audita as principais obrigações, aí, SPED, contribuições, ECF, ECD, cruza essas informações com nota, com DCTF, com ECAC, com Perdicom, com ECF, com ECD, com nota, com CTE, com tudo que eu puder, com as entregas estaduais, a nossa querida GIA, pessoal. A gente está falando da reforma tributária e a GIA, o SPED nasceu para tirar a GIA e a GIA está sendo entregue até hoje. Olha, aqui em São Paulo, o absurdo que é, a gente tem a GIA. Esse cara também cruza essa bendita GIA com o SPED para ter as informações detalhadas ali, para ver se está batendo, se não está. Fora isso, analisa tributações de mercadoria, eu consulto os NCMs ali e eu consigo ver de onde eu tenho que comprar para ser mais saudável essa operação para mim. Tem que comprar do Distrito Federal, do Sul, do Paraná, daqui de São Paulo, da Bahia, onde eu tenho redução, eu tenho isenção, onde eu posso aproveitar essas tributações e reduzir custos para a companhia. O time de compras vai ver isso? Não. Isso tem que vir do time fiscal. O time fiscal tem a possibilidade de mudar a história da companhia. Eu consigo atualizar todo o meu cadastro que eu tenho hoje. Tenho milhares de itens cadastrados na minha base, que eu nunca na minha vida ia conseguir atualizar essa base de maneira manual. O Analyzer consegue fazer esse processo em lote. Eu pego a base, trago para ele e ele atualiza as tributações da minha base e me devolve ela corrigida. Depois eu monitoro ela, ele fica olhando 24 horas essa minha base. Se mudar a legislação, ele manda um e-mail para mim e fala assim, ó, o item 1513 da sua base teve uma atualização de uma alíquota saindo de São Paulo indo para o Paraná, ó. Faz uma atualização aí. Eu consigo atualizar de maneira precisa. Ele olha a parte do estoque. Olha isso. O estoque que muitas vezes a gente não consegue resolver, que é um problema, bloco K, bloco H. Tem gente que está obrigada a entregar o bloco K e não entrega por medo de fazer a composição, porque não consegue. O Analyzer consegue ajudar nessa frente. Ele pega as notas fiscais, o SPED, cruza e já faz uma conferência ali do meu saldo analítico do estoque para fazer a composição correta. Parte de recuperação de tributos, oportunidade na mesa. Ele ajuda também fazendo a exclusão do ICMS, do ISS, da base de cálculo dos COFINS. Gestão de entregas. Nossa, Gil, hoje eu faço o controle de entregas aqui no SAP, Sistema Avançado de Planilhas do Excel. O Excel é o meu melhor amigo para fazer gestão de entrega. Eu coloco lá, fico digitando lá SPED, contribuições, ECF. Aí eu tenho que colocar um alerta no meu e-mail, para o meu e-mail me lembrar que semana que vem eu tenho que entregar o SPED. Pessoal, isso daí é de 1900 e Guaraná com rolha. O Analyzer tem um calendário eletrônico lá que faz esse processo para vocês. Só fica avisando vocês de maneira automática. Fez a entrega, eu dou o recibo para ele, ele vai lá, dá a baixa da entrega e segue a vida. E eu deixo para ele ir fazendo esse controle para mim, eu só vou administrando. Preciso pegar as informações que nós temos hoje. Entrego para o fisco. Mas aí a minha diretoria vai... Como é que está a nossa situação hoje? Imagina eu ter que entrar dentro do meu sistema, habilitar um monte de campo lá para me gerar um relatório, para eu pegar esse relatório, fazer um resumo do relatório, entender o relatório para poder apresentar isso para a diretoria. O Analyzer já gera todos os dados que eu tenho dentro das obrigações em gráficos. Ele gera tudo lá e me dá a resposta de uma maneira rápida. Tem um painel ainda para criar planos de ação para resolver os problemas. Eu tenho um problema lá dentro do meu SPED fiscal, por exemplo, eu consigo criar um plano para corrigir aquele problema lá e colocar o Gil como responsável até o dia 28.
Se o Gil não resolver até o dia 28, eu já sei que, opa, ali é o Gil que é o problema, não é a correção, não é o processo. E ainda automatizo busca de mensagens no portal do ECAC e certidões negativas de débito. Não preciso mais que a Fabiana do meu time pare tudo que ela está fazendo para ficar entrando lá no portal do ECAC para ver se tem mensagem, para ficar buscando o CND. Isso acabou. Esse cara resolve tudo isso de uma maneira muito simples. E é por isso que a gente queria conversar com vocês. Mostrar para vocês que a reforma tributária tem muita coisa acontecendo. A Michelle falou aí de tanta coisa, e a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre esses assuntos da reforma tributária, mas também a gente tem que se preocupar com a preparação para a reforma tributária. Porque não adianta nada eu saber tudo da reforma e dentro de casa eu não estar preparado para essa mudança. Pessoal, ficou alguma dúvida? Algo que nós podemos fazer por vocês? Inclusive, eu quero chamar aqui para o nosso bate-papo o nosso querido José Carlos Antunes, o nosso JC. Primeiro, obrigado pelo convite de poder participar de um evento tão bacana como esse. Obrigado a vocês. Obrigado, Michelle. Reunir pessoas, né, da área fiscal, da área tributária, que estão preocupadas com isso. Né? Acho que a gente tem que falar sobre esse assunto. E, claro, debater esses temas que vão pipocando aqui e a gente poder relacionar tudo isso com as demandas desse pessoal. Obrigado, JC. Obrigado, Gil. Obrigado, Michelle, pelo tempo de vocês, pelo tempo de todos aqui, né? Tivemos um pico aqui de 65 pessoas, se eu não estou enganado, bastante gente dedicando aí o seu tempo. Tá tão corrido o dia a dia, né, das pessoas, nas empresas, com equipes enxutas, né? Foi até uma das colocações de uma pessoa aqui no chat, né? Vamos ter um paralelo aí de trabalho a partir de 2026, vai aumentar custo, enfim. E o objetivo da gente trazer essa conversa é isso, né? A gente começar a se preparar, né? Temos 1 ano e meio aí pela frente, até começar o período de transição, então a gente tem bastante trabalho, né? Um dos pontos principais aqui, um dos recados dados não vamos deixar esse departamento único e exclusivamente para o contábil ou para o fiscal, né? É um projeto para toda a companhia, né? A gente tem que chamar o pessoal de compras, entender os processos de compras, porque pode ser que tenha impacto lá, né, como que eles executam a escolha de um fornecedor, como que eles fazem os cálculos de custo desses produtos que eles estão comprando, vai compensar comprar no mercado interno, vai compensar comprar importado, né? Então tem uma série de situações que precisam ser... Os fornecedores do Simples Nacional, né, Isso. José Carlos? Tem os prestadores de serviço MEI, enfim. Então tem muita coisa a ser vista e pouco tempo, né? A gente está falando 1 ano e meio, mas é pouco tempo, né? Tendo em vista que as empresas estão com um time já enxuto, muito trabalho hoje, né? E temos esse grande desafio, esse grande projeto. 2005, 2006, quando a Receita Federal começou com nota fiscal eletrônica, projeto SPED, já foi um alvoroço. E no nosso entendimento, na nossa leitura, esse processo da reforma tributária é algo muito maior, né? Então, é muito importante que a gente já leve esse assunto para a diretoria, leve esse assunto dentro das empresas, montem fóruns de discussões, né? Cada segmento tem a sua particularidade, né? Perguntas que rolaram aqui no chat também. Mas o regime especial de Goiás, o regime especial da Bahia, né? O que vai acontecer? O PERSE, né? Que é uma discussão que está quente no governo, né? Então, como que fica toda essa história, né? E nós aqui na J2R, né, em parceria com a Thomson Reuters, né, líder aí em soluções de tecnologia, em soluções para a área fiscal e contábil, a gente vem se preparando para isso, tá bom? Então, o Tax Analyzer é uma dessas ferramentas, né, que a gente está trabalhando nesse processo de projeto de reforma tributária, mas nós aqui especificamente na J2R, além da parceria Thomson Reuters com os produtos da Thomson Reuters, nós temos outras ferramentas, outros serviços que a gente pode ajudá-los em todo esse processo, tá bom? Então a gente tem fábrica de software que a gente consegue trabalhar desenvolvimentos específicos para o seu negócio,
eu vi aqui rapidamente uma pergunta que caiu agora, questão de conexão, API, enfim, então a gente pode conversar sobre isso, né? Deixa eu só aumentar minha tela um pouquinho. Uma das nossas aplicações, né, que nós temos desenvolvido na nossa fábrica é um sistema chamado Frontool. Então, esse sistema ele permite esse tipo de conexão entre, né, sistemas através de APIs. Então, a gente pode conversar, tá? Desculpa, eu só não estou vendo o nome de quem perguntou aqui, mas a gente pode marcar um fórum, uma conversa específica sobre como conectar o seu ERP com o Analyzer ou com as demais soluções da Thomson Reuters, trabalhando aí através do Frontool. Tracker Center, né, é uma outra ferramenta que nós temos que também apoia nesse processo de reforma tributária, vamos falar assim, mas um processo de compliance em geral, né, uma vez que o Tracker Center ele tem o objetivo de garantir, né, o recebimento, a ciência da operação, o manifesto destinatário de todo e qualquer documento fiscal eletrônico emitido contra a sua companhia. Tá? Então, a gente pode também conversar sobre isso, e é um processo que eu recebo o documento fiscal, submeto ele a um critério de analyzer, né, de tax analyzer, de validação de tax analyzer, e ele reporta para a gente, né, se tem alguma inconformidade nesse documento recebido, tá? Para que aí sim seja tomada a decisão. E J2R Tools, né, é uma outra plataforma que nós temos para apoiar na conciliação fiscal e contábil das empresas, né, para a gente garantir que todos os documentos fiscais recebidos estão escriturados no seu ERP, estão escriturados na sua solução fiscal, estão escriturados no seu SPED. Então, o J2R Tools, a gente consegue fazer toda essa amarração de informações, tá bom? E junto à Thomson Reuters, né, o carro-chefe é o OneSource Tax One, integrado aí com o Tax Analyzer, mas aí temos outras ferramentas, vamos falar que são outros add-ons na mesma plataforma, né, que é Tax Automation, que é o OBI, né, painel de integrações, e também tudo integrado com a mensageria OneSource da FE, tá bom? Pessoal, eu fui bem rápido aqui, tá? Para não tomar muito tempo, a gente já extrapolou aqui 2 minutinhos do nosso combinado até as 11h30. O material será compartilhado com vocês, tá bom? Fiquem à vontade, eu acredito que o chat ficará aberto aqui depois, se tiverem alguma dúvida. Tem todos os nossos canais aí, WhatsApp, telefone, e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Eu, a Érica, a Alessandra, Diego, Gil, Michele, estamos à disposição para apoiá-los aí nesse grande desafio que vem pela frente. Muito mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de todos, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, por favor, nos procurem.